E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Git e eu vou apresentar aqui um recurso bastante interessante que alguns desconhecem e outros simplesmente não utilizam, que é o Git Stash. Bom, vamos pensar numa situação em que você criou ali uma versão para sua aplicação e colocou ela em produção. E vamos dizer que o seu diretor pediu que você fizesse novas funcionalidades nessa mesma aplicação. E são muitas funcionalidades no caso desse exemplo. Vamos dizer que também foi detectado um erro na versão que estava em produção. Então, o que geralmente ocorre, o que muitos desenvolvedores fazem, é criar, por exemplo, um branch temporário ali para guardar as novas funcionalidades para que você possa voltar para a sua branch main, para que você possa corrigir o problema da versão que está em produção e assim depois retornar, fazer um git switch ali para o branch das novas modificações, das novas funcionalidades e continuar o que você estava fazendo. Bom, esse processo não é bem correto porque o Git ele tem um recurso que é o Git Stash. Nós vamos criar aqui uma situação parecida, tentar criar aqui. Vamos até criar aqui uma pasta que eu vou chamar aqui, sei lá, de meu projeto mesmo, meu projeto. E vamos entrar nela. Aqui nós vamos criar aqui um arquivo, vamos tentar fazer aqui um eixo, qualquer coisa, por exemplo, código inicial, para um arquivo chamado code1, vamos chamar de code1.cs, pronto. Vamos simbolizar aqui, então aqui no nosso projeto a gente tem, dentro da nossa pasta nós já temos aqui um arquivo, como você está vendo, code1, que ele tem esse código aqui, code1, vamos ver aqui, eu estou abrindo um editor mesmo padrão para ir mais rápido aqui, e ele já tem esse código e esse código você vai mandar para a produção. Então vamos tentar simular essa situação para você entender um recurso interessante aqui, que é o Git Stash. Então vamos aqui sair. E vamos, claro que a gente tem que versionar, né? Então a gente vai ter que dar um git init aqui. Pronto, essa pasta ela já está versionada. Vamos dar aqui um git status. E você vê que ele está dizendo que a gente tem um arquivo para adicionar. Então vamos adicionar já esse arquivo. Eu sou louco por git status, né? Então vamos dar um outro git status. Você está vendo aqui que ele está dizendo que só falta commitar, né? Que já foi adicionado no índice aí um novo arquivo. E então nós vamos commitar, vamos dar aqui um git commit. Eu não vou aqui precisar fazer um push não, porque nesse exemplo o push não vai influenciar em muita coisa, né? Então eu vou colocar até com o nome, vamos tentar, eu estou tentando aqui, isso aqui, inclusive eu estou utilizando aqui um microfone meio temporário, de repente eu lembrei de dar essa dica aqui e é meio improvisado, né? Um negócio meio improvisado, se o áudio não estiver bom eu peço desculpa. Eu estou tentando simular aqui um ambiente que geralmente ocorre comigo, já aconteceu várias vezes, comitando como produção, então vamos simbolizar que essa versão já está em produção. Porém, pronto, a versão já está em produção, mas você precisou, o seu diretor lá pediu para você fazer outras modificações. Então, vamos abrir aqui simbolicamente nosso code 1 aqui, mas vamos inserir aqui no final, vamos dizer assim, novas funcionalidades, que isso vai simbolizar que no arquivo a gente está criando novas funcionalidades aqui, né? Então vamos salvar. Vamos achar que é muito código feito, inclusive eu estou pensando até em criar um outro arquivo, até para deixar nosso exemplo mais complexo, porém você vai aprender mais coisas, né, se for o caso. Então vamos criar aqui um novo arquivo, por exemplo, outro código, ou outra funcionalidade, sei lá, vamos chamar assim. Mas a gente vai jogar aqui para um arquivo code2, né, code2.cs. Estou colocando como CS simbolicamente para dizer que é um arquivo C#, né. Então pronto, agora se a gente for aqui, se a gente for dar um git status, mais um git status, né? A gente vê que a gente tem um arquivo que foi modificado e um que foi adicionado. Pronto, mas nesse momento aí eu criei até outro arquivo para simbolizar que você está com muita mudança, né? Ali em mãos e seu diretor, seu chefe aí ligou para você e pediu para você corrigir imediatamente o que estava na versão online. E como eu disse, muitos vão criar uma branch agora para comitar essas coisas para uma branch separada. Por exemplo, criar uma branch chamada novas funcionalidades e depois vão voltar para a branch main para poder corrigir aquele problema. Então se você der o comando aqui git stash, o que ele vai fazer? Veja só, ele diz que salvou o seu diretório de trabalho e o seu índice num WIP, né? Quer dizer, ele salva isso numa fila. Ele salva isso numa fila, interessante. E se você for dar aqui um git status, que é bem interessante, então você vai ver aqui que, deixa eu limpar aqui que está meio sujo, que não tem mais nenhuma modificação. Depois a gente fala sobre esse arquivo que sobrou aqui. Em geral, o que se pensa é o seguinte:
Isso aqui, esse arquivo ficou aqui porque isso aqui era um código extra, um arquivo extra que não participava, mas o seu arquivo mesmo, vou até dar aqui um VI no código 1, ó, o seu código não tem mais aquelas funcionalidades, de maneira que você agora vai poder fazer uma manutenção no código que está em produção sem aquelas novas funcionalidades. Claro que você não vai poder publicar novas funcionalidades que não foram testadas ainda, né? Então nesse caso você vai fazer uma manutenção no código que você já tinha colocado para produção, não é? Então eu vou fechar aqui. E como esse arquivo era um arquivo novo, que não estava no código que você colocou para produção, então subentende-se ali que esse arquivo não vai influenciar em nada, né? Já que esse outro aqui não vai fazer referência ao que está naquele arquivo. Bom, isso não é bem assim não, mas para não dificultar muito, vamos pensar primeiro, vamos primeiro agir dessa maneira aí, depois vou explicar o problema que pode ocorrer com isso aqui e a solução também com o Git Stash. Pronto, então vamos agora abrir aqui o nosso... Agora sim, a gente vai fazer a modificação. A gente vem para cá, por exemplo, a gente vai aqui para o final do arquivo. A gente vai colocar aqui, por exemplo, uma correção. Vamos chamar, deixa eu ver aqui, vamos chamar de correção. Então eu corrigi aqui o problema da versão de produção, né? Vamos salvar. Se a gente for dar agora um git status, então a gente tem aqui esse arquivo que foi modificado, que é a correção. Então o que ocorre aqui? O que eu vou fazer? Eu corrigi o problema, né? Gerei a versão e mandei para a produção. Então eu vou commitar normalmente o que eu fiz. Eu vou dar um git add, eu vou dar um git add só nesse arquivo aqui, porque eu não quero incluir esse arquivo ainda, porque ele faz parte das novas modificações. Vou dar um git add nele. Se eu for dar um git status, de novo, deixa eu limpar aqui, a gente tem já ele no índice, e eu vou dar um git commit com o texto, por exemplo, correção, pronto, acho que dá para entender assim. Correção, pronto, mandei a versão, tá tudo tranquilo. E agora como é que eu volto para o meu código com as novas funcionalidades? Bom, o que o Git Stash fez foi guardar em algum lugar ali numa fila as modificações que você estava fazendo e retornou tudo entre aspas, porque ficou esse arquivo aqui, para o estado inicial que estava antes das suas modificações. Se você for dar aqui um git stash list, acho que é assim, você vai ver aqui, você poderia ter uma fila grande de modificações aqui. Então você está vendo que tem aquela primeira que você colocou para a fila. Então vamos sair aqui. Você pode dar, se você der um git stash pop, você vai pegar a última modificação que você enviou para a fila, vai trazer para cá e vai apagar da fila. Você pode também dar o comando git stash apply. Nesse caso aqui, o que vai ocorrer, ele vai trazer a última modificação para o seu código, vai fazer com que o seu código fique do jeito que estava antes de você ter parado tudo para ter feito a correção, mas ele não vai apagar, ele vai manter na fila aquelas modificações que você colocou no stash. Inclusive nós vamos até utilizar isso aqui. Então o que ocorre? Vamos ver o que ocorreu aqui. Vamos dar aqui um git status para ver o que ocorreu. Nesse caso aqui, ele está dizendo que o arquivo code foi modificado. E o code 2 ele continua. A gente não mexeu nisso ainda. Nós ainda vamos chegar nesse ponto aí. Então vamos abrir aqui. Vamos ver como é que está o code. Veja só. O code agora, como a gente fez, coincidiu. É difícil isso acontecer, mas coincidiu que a gente fez. A gente colocou a correção ali. E foi em cima da linha que a gente tinha colocado também as novas funcionalidades. Isso vai ser difícil ocorrer na vida real, mas pode ser que ocorra. O que iria ocorrer mesmo se não tivesse havido um conflito aqui, porque na verdade ocorreu um conflito, né? Era que simplesmente tudo iria voltar para o seu código com as novas funcionalidades, para você continuar seu trabalho, inclusive com a correção que você fez sem conflito nenhum. Mas como deu um conflito, é até melhor que a gente aprende aqui, eu vou querer ficar com ambas as funcionalidades, tanto essa correção como essas novas funcionalidades. Então eu vou deletar essa linha, e vou deletar essa linha, e vou deletar essa linha. Pronto, nós temos agora o código inicial, a correção que a gente fez e as novas funcionalidades, tudo aqui nesse código que não está comitado ainda, né? Interessante é isso. E eu vou salvar aqui, uma vez que eu corrigi o conflito, eu vou salvar. Eu já posso continuar a minha codificação. Inclusive você notou que durante todo esse processo em que você gerou a nova versão, esse arquivo aqui, que foi um arquivo extra que não estava no índice, não foi apagado quando você deu o git stash, né? Isso aí, para alguns casos, não vai ser problema, mas acredite, no caso de quem trabalha, por exemplo, com .NET, isso pode ser um problema. Vamos dar aqui um exemplo. Migrations, muitas pessoas gostam de colocar, por exemplo, migrations como automático. Assim que você publica, ele já
ele já verifica se tem migrations pendentes e já atualiza o banco de dados. Vamos dizer que esse arquivo aqui fosse uma migration, por exemplo, do .NET. Então, nesse caso, basta o arquivo estar na pasta, bastaria o arquivo estar na pasta, e se você tivesse esse processo automático de fazer as migrations, ele iria modificar o banco de dados com novas funcionalidades, o que não é uma coisa bem-vinda, que não é uma coisa que era para ter ocorrido, não era para ter entrado no código antigo modificações no banco de dados, que pode até derrubar o sistema todo, né? É bastante perigoso isso. Então, como é que resolveria esse problema? Você iria utilizar o git stash, mas com -u. Pronto. Utilizando o git stash com -1, você iria fazer a mesma coisa. Vamos dizer que novamente precisou de uma outra correção lá. Vamos simbolizar isso aqui. Você já estava no meio das modificações. A gente vai dar aqui um git stash, só que agora utilizando o -u. O que vai acontecer? Ele está dizendo que precisa de merge. É porque, como eu corrigi um conflito, eu tenho que dar um git add no arquivo que eu corrigi. Isso aí simboliza que eu aceitei. Inclusive, vou até limpar de novo e mais uma vez um git status. Pronto, aí você vê agora que ele está marcando como stash corrigido. Vamos voltar àquela situação de novo. Vamos dizer que depois de você já ter criado, inclusive vamos fazer agora no arquivo 2, né? Que você já está evoluindo, vamos dizer, o arquivo 2, né? Então vamos colocar aqui mais uma funcionalidade, só para dizer que você acrescentou mais coisa. Funcionalidade. Pronto, mais funcionalidade, pode ficar assim. Então vamos salvar. Vamos de novo, mais uma vez, git status. Pronto. Então, pronto. Mas nesse momento aqui, você nota que isso aqui ainda não está no índice, né? Como a gente viu da primeira vez, se eu fosse dar um git stash agora, esse código aqui, ele ia permanecer aqui no disco, ele não iria limpar tudo. E se, por exemplo, ele fosse um migration e você tivesse migrations automáticos, ia dar problema no banco de dados. Ele iria atualizar o banco de dados e as consequências seriam inesperadas. E agora sim, a gente vai dar aqui um comando git stash, mas colocando -u. O que vai acontecer? Ocorreu a mesma coisa, ele gravou uma coisa na fila. E o que ocorreu aqui no código? Se a gente for dar um git status mais uma vez aqui, note que está tudo limpo. Todas as modificações que você fez foram guardadas ali em algo impressionante, né? Que realmente é bem legal isso aqui. Invisível, né? Na verdade numa fila, né? Se você for dar aqui o git stash, dessa vez colocando aqui o list, você está vendo que agora já tem duas coisas na fila. Então vamos sair aqui. E se você for ver como é que está aqui os códigos, primeiro, se eu for ver aqui o code, vamos abrir aqui o code 1. Olha, ele tem ainda a primeira correção que você fez, e agora que você vai aplicar aqui a segunda correção que você fez, né? De todas essas modificações que você está fazendo, já precisou ser feito duas correções na versão que está em produção. Então a gente vai aqui colocar como correção 2, né? Pronto. Vamos salvar aqui. E se eu der aqui um list no diretório, um ls no diretório, nós só temos um arquivo. De uma maneira impressionante, o outro arquivo, o code 2, sumiu. Até para que não tenha perigo dele gerar ali um migration automático. Aí sim você tem aí realmente uma modificação limpa, né? Eu fiz questão de dar os dois exemplos para ficar melhor. Você fez a modificação, então se eu for dar aqui um git status, ele está modificado, né? O arquivo, ele está com a correção, a gente já viu lá. Acho que vou até abrir de novo aqui. Pronto, ele está com a correção 2 aí. E agora nós vamos sair e nós vamos commitar. Eu vou dar aqui um git add em tudo mesmo. Agora eu posso dar em tudo, porque só tem mesmo o que eu modifiquei, fica melhor assim, né? E vou dar aqui um git commit com o texto correção 2, pronto, por exemplo. Pronto, agora se eu for dar aqui um git status, tá tudo ok. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um git, dessa vez eu vou dar o git pop, né? Eu vou aproveitar para exemplificar também o git pop. Se eu for dar aqui um git test list, tem dois, né? Duas modificações ali. Eu vou aproveitar para dar um git pop agora. Vamos sair aqui, dar um Q, né? Então vamos dar aqui um git stash pop. Pronto. O que ocorreu? Novamente ocorreu conflito. É até bom ocorrer esses conflitos, mas o que normalmente vai ocorrer é que vai dar tudo certo. O código que você estava modificando para criar as novas funcionalidades vai simplesmente trazido à tona aqui sem conflito nenhum. Mas por estar ocorrendo esses conflitos, é até melhor que a gente até aprende mais como corrigir isso aí. Vamos dizer que num git pop desse, no stash pop, ocorra um conflito. Então a gente já tem aqui uma maneira até de aprimorar mais o aprendizado, né? Então ele está dizendo que se eu for dar aqui um git ls, ou desculpa, um ls, você está vendo que os dois códigos foram recuperados. Se eu for aqui num VI, eu tenho aqui o código inicial, a correção que eu fiz, a correção 2 que eu fiz, e as novas funcionalidades
Só que ele está indicando aqui um conflito. Eu quero manter tudo isso aqui. Então eu vou aqui apagar esse, apagar esse, apagar esse. E vou salvar. Aqui eu mantive, nessa versão com novas funcionalidades, eu já agreguei as duas correções que eu fiz, né? Aqui. E apenas a título de curiosidade, a gente vai ver como é que está aqui o arquivo code 2, né? No caso, tá do mesmo jeito. Ou seja, eu estou dando continuidade ao que eu estava fazendo. Posso até criar aí uma terceira funcionalidade, mas eu acho que não vai ser necessário aqui. Bom, então você entendeu aí o comando, a utilização do comando git stash, só que a gente vai mais além. O git stash ele tem um grande problema que talvez seja isso que faça com que alguns desenvolvedores prefiram não utilizar. Quando você dá um git push, ele não manda essas modificações temporárias que você guardou na fila aqui do git stash, ele não manda isso para o remoto, entendeu? Então o que ocorre é que, se por acaso faltar energia, o seu HD queimou, vamos dizer assim, então você perde simplesmente todas as novas modificações. Isso é um grande problema do git stash, realmente, que muitas pessoas acham muito chato isso aí. Mas eu tenho uma solução para isso. Primeiramente, você tem que saber que se você for dar um git stash, isso aqui é o que é de realmente novidade nesse vídeo aqui. Bom, se você for dar um git stash show, ele vai mostrar de maneira resumida o que está lá de modificações no stash. Então é bem resumido mesmo. Então, mas se você for dar um show "-p", esse P aqui é path. Então aqui ele mostra com mais detalhes o que ocorreu, né? É como se fosse um diff ali, é um path. O Git ele trabalha com esse conceito de path. Então ele mostra aqui que tinha isso e foi adicionado isso aqui. Essa é a correção que está lá. Então o que ocorre? Vamos fazer o seguinte: a gente pode dar um git stash show para um arquivo. Eu vou até ver se eu tenho alguma pasta temporária aqui. Vamos ver aqui se eu tenho um tmp. Tenho. Então você pode dar qualquer nome. Eu vou dar um git stash show, novas funcionalidades. Eu posso colocar qualquer extensão, por exemplo, .diff. Então o que ele fez agora foi imprimir aquilo que a gente viu acabou de ver na tela, mas direcionando para um arquivo. Então o que eu posso fazer agora? Vamos dar aqui um git status para ver como é que está aqui. Só que a gente esqueceu de colocar as modificações e colocar no stash, né? Então é o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um git add em tudo aqui. Vamos dar aqui um git status. A gente nota que já está tudo pronto, inclusive para a gente commitar, mas não é o caso. A gente não quer commitar agora, porque você ainda tem coisa para fazer e não está na hora ainda de eu criar um commit. Mas você agora vai ter que deixar para outro dia. Você está com medo de perder esse código, que de repente ocorre uma falha no HD e você perde esse código. Só que eu vou fazer aqui uma coisa que eu esqueci. Eu vou ter que dar aqui um git restore com os arquivos que eu coloquei no stash. Em outras palavras, eu vou retirar o add que eu fiz, vou retornar ele. Então se eu for dar aqui um git status, você vê que ele está retornado ali. E o que eu queria mostrar com isso? É porque é o seguinte: quando você faz aqui esse comando git show "-p", e que eu mandei essas modificações para esse arquivo aqui, né? Que esse arquivo ele vai simbolizar o backup das minhas modificações. Então esse arquivo eu vou poder colocar ele, por exemplo, num Dropbox ou até num disquete. Disquete é ótimo, né? Ou até num pendrive, né? E ali não tem perigo, é um backup pequeno que só tem as modificações que eu fiz. O problema é que, como tinha esse arquivo untracked, então se eu for dar até aqui deixa eu ver aqui, vamos dar aqui um git show "-p". Espero que eu não torne mais complicada aqui a coisa, mas vou precisar explicar isso. Você nota que aqui não tem um novo arquivo que a gente criou. Então você está fazendo backup apenas do que está no índice, né? Foi por isso que eu desfiz aquele add para poder explicar isso. Isso é muito perigoso. Você vai entender no final isso aqui. Pode continuar no vídeo, você vai entender. Então eu vou fazer. Claro que antes de eu fazer backup, eu até fiz errado, né? Porque eu já fiz o stash show "p" para fazer um backup, mas eu esqueci de fazer o stash, né, das minhas modificações. Então eu vou primeiro fazer o stash. Então eu vou dar aqui um git stash. Mesmo que você coloque o git stash com o U aqui, se o seu intuito for fazer backup para um arquivo, como a gente vai aprender agora, ele não vai incluir. Quando você der um git show "p", esse comando de cima aqui, ele não vai incluir o arquivo novo, entendeu? Então mesmo assim eu vou colocar com o U aqui para a gente aprender como é que vai ficar o negócio. Pronto. Então se eu for dar aqui um git status, dessa vez um git status aqui, deixa eu limpar git status, tira esse U daqui, pronto.
Então eu vou dar um git stash, né, em tudo isso aqui com o U, né? Simplesmente que eu estou esquecendo de colocar o menos aqui, né? Pronto. Então ele colocou tudo na fila. Se a gente for dar aqui um git status agora, pronto. Aqui tá tudo limpo. Como eu coloquei o menos U, tá tudo limpo. Se eu fizer um backup, por exemplo, aqui, se eu for colocar aqui um git stash show -p, se a gente for dar uma olhada aqui, por incrível que pareça, o novo arquivo não está aqui. Então o "-u" não vai adiantar se você quiser fazer backup. Vamos fazer um backup aqui, a gente vai explicar essa situação. Mas lembre-se que quando eu fiz o stash, eu não tinha adicionado no índice aquele arquivo novo que eu tinha criado. Vou fazer aqui um backup. Pronto. Então eu estou aqui, tá tudo, minhas funcionalidades está nesse arquivo. Se eu for dar aqui um git status, eu não tenho nenhuma modificação. Se eu for dar aqui se eu for verificar aqui o arquivo, não vai ter nada de nova funcionalidade, vai ter só as correções que eu fiz. Então vamos dizer que eu guardei esse arquivo aqui num pendrive ou até no Dropbox mesmo, e no outro dia eu quero continuar com as minhas modificações. Claro que como elas estão aqui, se eu for dar aqui um git stash list, elas estão aqui, mas vamos dizer que queimou tudo, perdeu essas modificações aí, né? Queimou HD, não tem mais isso aqui. Você iria fazer um git apply. O Git tem suporte a esse tipo de arquivo, viu? Esse arquivo path, desculpa. E vamos colocar aqui, vamos pegar nosso backup. Se eu for fazer isso, o que vai acontecer? Se eu for dar aqui um git status, desculpa aí que fica um pouco confuso, né? Você viu que eu trouxe à tona minhas modificações. Se eu for dar aqui um vi no código, olha, agora tem as novas funcionalidades. Eu trouxe de volta o meu backup, só que tem um problema. Eu não incluí aqui o meu code 2, eu perdi aquele arquivo, né? Pronto, eu fiz tudo isso para exemplificar como é que você faz um backup das novas funcionalidades. Agora vamos aprender como é que faz de maneira correta. Eu vou dar aqui um comando, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui o eixo que eu tinha feito, para a gente criar novamente aquele código, aquele arquivo code 2. Então se eu for dar aqui, deixa eu limpar, dar um git status novamente, a gente agora vai simbolizar e a gente tem de novo um arquivo que não está no índice do git, né? Só que agora nós vamos fazer diferente. Primeiramente, a gente vai adicionar, olha, para você fazer um backup completo das suas modificações, sem precisar comitar, a gente vai primeiro adicionar tudo. Pronto, esse é um processo mais certo. Então se eu for dar aqui um git status, eles já estão adicionados aqui no índice, todos estão no índice, eles não estão comitados ainda. Então a gente vai repetir aquele mesmo processo, a gente vai dar um git stash show para aquele mesmo arquivo. Na verdade eu vou até criar outro, né? Vou criar aqui um 2, pronto, para deixar 2 lá. A diferença é que se eu for dar, antes disso eu vou dar aqui vou mostrar o show para você, para ver o que ele mostra, né? Nesse caso ele mostra aqui, ele vai mostrar aquele código antigo, porque a gente não deu o stash depois de ter adicionado tudo aqui no índice, né? Então a gente vai dar um git stash de novo. Vou colocar com "-u" apenas por questão de costume mesmo, mas como não tem nada aqui untracked, né? Então nem precisava do "u". E agora a gente vai dar de novo o git stash show p. Pronto. Agora você nota que como eu adicionei os dois no índice, a gente pode ver os dois arquivos aqui. Então isso aqui sim aqui é um backup completo. Você tem que primeiro adicionar tudo no índice e dar um git stash, nem precisa do "-u", já que você já adicionou tudo. E agora sim a gente vai dar o git show -p para gravar nosso backup no arquivo novas funcionalidades 2. Pronto. Nosso código aqui, se a gente for dar aqui um vi, por exemplo, no arquivo code 1, não tem nada de nova funcionalidade, então tá tudo tranquilo aí. Deixa eu sair aqui, pronto. Eu vou até limpar, pronto, para simbolizar que faltou energia, né? Então é bom que a gente aprende o comando git stash drop. Eu esqueci aqui o stash, né? E não é drop, a gente vai dar aqui um comando git stash clear. Pronto, se a gente for aqui limpar tudo, se eu dar uma limpada aqui, se eu for dar um git stash list, o que nós temos? Não temos mais nada, perdemos tudo, faltou energia, houve uma queda de energia, nosso HD foi pro beleléu e pronto, perdemos tudo. Agora, como eu salvei aquilo ou no Dropbox, ou no Google Drive, ou até num pendrive, eu coloquei ali o pendrive e o que eu vou fazer? Poxa, como é que eu vou recuperar aquelas novas funcionalidades? Então eu vou dar o git, como a gente já viu aqui, ele tem o comando git apply
em que esse apply ele é compatível com o path daqueles que você gravou, é no mesmo formato que ele recebe aquilo. Então o que ocorre é que dessa vez a gente vai colocar o 2, né, que a gente criou aqui o 2, pronto. E lembre-se que nesse 2 aqui já tem até os arquivos que... o segundo arquivo, que não no primeiro teste que a gente fez não foi para o backup. Estou chamando de backup aqui, não é? Mas é como se fosse um diff. Então vou dar um enter aqui, o que será que ocorreu? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso ambiente aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então vamos dar primeiro um git status. E agora você viu que os dois arquivos estão recuperados. Todo o meu código foi recuperado. Se for dar aqui um git, um VI aqui no primeiro arquivo, a gente tem aqui o código inicial, a primeira correção, a segunda correção e as novas funcionalidades para eu poder dar continuidade a isso. Apenas por curiosidade, nós vamos aqui também dar um VI no segundo arquivo e a gente tem as outra funcionalidade que a gente fez também aqui. Então tá tudo completo, eu posso dar manutenção, posso dar continuidade à codificação aqui e não perdi nada. E bom, para resumir, eu espero que o vídeo não tenha ficado complexo demais, mas eu fiz o máximo para deixar ele mais... Os comandos são bem parecidos e acaba que confunde um pouco. Mas, em resumo, você pode utilizar o git stash para guardar temporariamente aquelas novas modificações para que você possa corrigir uma versão que está em produção sem precisar criar um novo branch. Ou também você pode, inclusive até nessa dica extra aqui que a gente fez nesse vídeo, você pode até gravar um backup, guardar ali uma espécie de backup para não ter perigo de perder as modificações em algo externo ali, como por exemplo um pendrive, um Google Drive, e assim poder restabelecer sem perigo de perder suas modificações, seu trabalho, a continuidade de suas novas funcionalidades. Bom, esse vídeo aqui foi meio que improvisado, eu não fiz nenhum ensaio. Então eu só quero que, se você tiver gostado desse conteúdo, que você curtisse esse vídeo. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Eu agradeço pela atenção.